Espero que eu não estrague o que o Senhor tem preparado para a gente essa noite. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Depois de Provérbios. Um pouquinho depois de Salmos. Bruninho, você consegue erguer só um pouquinho o retorno aqui do palco para mim? Porque eu acho que vocês não estão me escutando, daí eu acho que eu vou ficar me esgoelando aqui. Oi. Acho que tá bom. Obrigado. Vamos lá. A partir do capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 11 a gente vai ler. Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinhos e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor forma que uma pessoa pode fazer durante a sua vida curta aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz grandes plantações de uvas. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Versículo 7. Comprei muitos escravos e além desses tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gados e ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para mim, para me divertir. E tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, mais rico que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Vou ler de volta. A gente pode entender aqui que o cara... Nossa, bem melhor. Vou ler de volta esse trecho aqui. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Lendo esse texto aqui, a gente entende que era um cara bem rico, né? Um cara rico que conseguiu ter todas as suas realizações durante um período da sua vida, tudo que ele queria, aliás, tudo que todo mundo queria, esse cara conseguiu. Assim, cada um tem o seu sonho. Esse cara conseguiu o sonho de todo mundo, né? Uns querem ficar ricos, ele ficou rico. Outros querem ficar famoso, ele ficou famoso. Cada um tem o seu sonho, né? Digamos que os sonhos que o pessoal costuma ter, né? O autor de Eclesiastes teve tudo isso. E ao fim desse trecho que a gente leu, ele fala que tudo isso que ele buscou, de nada pode alegrar verdadeiramente ele. São coisas tolas. É como se ele estivesse correndo atrás do vento. O livro... Bom, se a gente trazer um pouco... Quero fazer vocês entenderem um pouco mais o contexto do livro de Eclesiastes.
Há quem diga que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, mas ninguém sabe ao certo se foi ele mesmo. Muitos pensam que foi Salomão porque o livro começa ali no capítulo 1, dizendo: são estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei de Israel. Então o texto começa falando, o livro começa falando que são palavras de um homem sábio. Salomão era um homem sábio, filho de Davi, que era rei de Israel. Salomão era filho de Davi, que então era rei de Israel. Porém, no hebraico, o livro começa que essas são as palavras de Kohelet. Em hebraico diz Kohelet. Algumas versões aqui falam sábio, mas no hebraico diz, eu não sei se é a pronúncia certa. O meu hebraico está um pouco enferrujado. Nossa. Essas são as palavras de Kohelet. No hebraico, Kohelet significa pregador e não sábio. Algumas traduções trazem sábio, outras traduções trazem pregador. E por que Eclesiastes? O livro começa, essas são as palavras de um pregador. Eclesiastes, a palavra Eclesiastes vem de eclésia. Eclésia quer dizer o quê? Igreja. Igreja não. Eclésia é uma assembleia popular. Uma assembleia é uma reunião de pessoas que tem o objetivo de conquistar uma coisa em comum. Então, trazendo um pouco mais para o contexto, né? Eu estou me achando um pouquinho aqui para explicar para vocês. Não sei se ainda ficou claro, né? Do porquê de Eclesiastes. Eclesiastes vem de eclésia, que é a Assembleia de Deus, que é a Assembleia Popular, automático, né? Que não, propaganda da concorrência, brincadeira, né? E o livro começa com o pregador. Então, se você ler o livro inteiro de Eclesiastes numa paulada só, você vai entender que é como se fosse uma pessoa ministrando para uma certa quantidade de pessoas, numa assembleia mesmo. Se vocês lerem, vocês podem tirar, e até uma tarefinha para vocês de casa aí para essa semana, tirar uns 40 minutos para ler o livro de Eclesiastes todos de uma vez. Tenho certeza que o livro de Eclesiastes vai falar muito com vocês. Então, eclésia, por causa desse pregador. E por que eu digo que talvez não foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes? Porque segundo os exégetas, tem muito nome, muito termo meio desconhecido, mas a gente já vai chegar lá, é só para contextualizar vocês. Assim, ó, gente, tá um pouco puxado, mas é porque quando a gente entende o contexto histórico mesmo, isso muda totalmente a visão da gente ler a Bíblia em alguns textos. Exégetas ser exégeta é contextualizar o que foi escrito com a cultura da época e extrair os princípios morais daquele tempo para o tempo presente. Então, o pessoal leu e entendeu que, através dos aspectos linguísticos de Eclesiastes, ele foi escrito mais ou menos 587 anos antes de Cristo. E essa é uma data que é mais ou menos uns 400 anos depois que Salomão morreu. O que a gente vai falar hoje? Essa pessoa que escreveu esse autor, a Bíblia não traz quem foi o autor realmente de Eclesiastes. Pensa num homem sábio. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre o que esse cara viveu. Esse cara, ele viveu muita coisa boa, né? Muita coisa que todos nós, um dia, pode ser que, né, a gente teve esses tipos de sonhos de querer ter carros, ter casas, construções, ser muito rico, ter várias mulheres.
Mas ele viu que tudo isso é correr contra o vento. E hoje nós vamos falar sobre o que nós, a humanidade, andamos buscando. O que a gente anda buscando? Inconscientemente a gente vem buscando a felicidade. A gente vive buscando a felicidade. A gente vive buscando a felicidade. Para uns a felicidade está... Deixa eu ver... Como até eu citei aqui, né? Para a rapaziada hoje lá do mundo, a felicidade está em ficar com várias meninas. Para muitos a felicidade está, né, no seu time, quando o seu time é campeão. Mas esse tipo de felicidade não é algo que completa a gente. E por que a gente vai falar hoje sobre o que nós buscamos? Porque a partir do momento que a gente entender o que realmente a gente precisa, a gente vai parar de perder tempo correndo atrás do que não sacia a nossa verdadeira felicidade. A felicidade, às vezes, a busca pela felicidade, às vezes, pode ser perigosa. Porque tem muita gente que passa por cima dos seus próprios valores para alcançar a sua felicidade. Eu já vi isso acontecendo. Pessoas que no seu emprego fazem questão de inventar algumas mentiras do colega de trabalho para o chefe para se autopromover. Por quê? Porque ele entende que às vezes o chefe dele vai olhar para ele, poxa, não, mas você não é como aquele cara que você estava falando que ele fez todas as coisas erradas. A busca pela felicidade pode ser perigosa. Pessoas podem não ter escrúpulos na busca pela felicidade. Elas podem passar por cima dos seus valores. A felicidade, a busca incessante pela felicidade pode ser um poço sem fundo. Por quê? Porque a gente pensa que algo vai fazer a gente feliz. E quando a gente consegue aquele algo, aquilo que a gente pensa que é a nossa felicidade, a gente fica alegre ali por um tempo, mas essa alegria vai embora. E ela não supre verdadeiramente a nossa felicidade. Vocês concordam comigo? A humanidade, ela vive por uma busca incessável de algo que precisa ser constantemente alimentado. Essa felicidade, essa busca precisa ser constantemente alimentada, né? Um exemplo não sei, a tecnologia, por exemplo, celulares, né? O pessoal fica, mas eu preciso de um celular novo, eu quero um celular novo. Aí vai lá, junta dinheiro não sei de onde, né, para comprar um celular que custa lá R$5.000. Comprou esse celular, depois de um ano sai um celular novo. Eu preciso daquele celular. O que eu tenho já não satisfaz mais a minha alegria, aquilo que tem aqui dentro, preciso do celular novo. É uma busca incessante. Quando eu tinha 15 anos, né? O meu sonho era ter 16 anos. Eu fiz 15 anos e, eu quero ter 16 anos. Aí, porque, né, assim, quando a gente é pequeno, de 15 para 16 anos, nossa, é uma diferença absurda, né, de idade. Mas a gente vai ficando velho, por exemplo, eu tenho 25 anos para alguém que tem 28, não tem muita diferença, parece que não tem. Mas quando eu tinha 15 anos, eu quero ter 16 anos. Aí quando eu vi que eu fiz 16 anos, não mudou em nada a minha vida. E daí eu pensei, é porque agora eu preciso fazer 18 anos. Com 18 anos eu vou poder fazer a carteira. Não, né? Posso ser preso com 18 anos, todo mundo fala isso. Vou
poder fazer minha carteira, vou poder ser independente, vou poder, né, sair, na época eu não era convertido, então essa era a minha mentalidade. Vou fazer 18 anos e eu não vou precisar mais responder aos meus pais. Serei autossuficiente. E quando eu fiz 18 anos, não mudou nada. Estão conseguindo entender como a gente quer alguma coisa e quando a gente alcança ela, a gente passa a querer outra coisa? Eu conheço pessoas que pensam que a sua felicidade está no carro que vai comprar, né? Eu quero comprar um carro, porque quando eu ter um carro, aí, nossa, aí vai ser legal, porque eu vou poder ir para tudo que é canto e daí essa pessoa compra o carro e ela quer um ônibus. Não, tô brincando. Ela quer outra coisa maior. Quer outra coisa. Sabe por que a gente busca essas coisas? Lá em Eclesiastes 3, 11, aliás, está o motivo pelo qual a gente busca essas coisas. E a primeiro momento pode não fazer muito sentido, mas a gente já vai chegar lá. Eclesiastes 3:11 diz assim: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso que a gente tem, essa vontade de querer buscar uma felicidade, que quando a gente alcança, a gente vê que a gente precisa de outra coisa, na verdade é Deus que a gente quer buscar. A gente quer buscar Deus. Deus colocou dentro de nós o anseio pela eternidade. E às vezes a gente não sabe disso. E a gente tem anseio por outras coisas. E a gente busca outras coisas e não Deus. E só Deus vai saciar e nos trazer a verdadeira felicidade. Pois bem, se dinheiro, fama, elogios, tem gente que é feliz, né? Eu vou fazer isso daqui para receber um elogio, porque daí, é tão legal. É bom a gente receber elogio, só que a gente tem que cuidar com isso. A partir do momento que a gente só faz as coisas para receber o elogio, aí tem um negócio que precisa ser mudado. Se dinheiro, fama, elogio fossem as coisas que colocassem a gente na plenitude da alegria, Jesus nem precisava ter vindo. Jesus veio porque sabia que a gente precisava de algo que realmente saciasse esse anseio por alcançar algumas coisas que não trazem uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria. Sabe o que a gente vê lá fora? Pessoas acabando com as suas vidas por não saber o que elas querem verdadeiramente. A gente tem até, eu acho que o Enzo já ouviu falar. Como é que é a lista dos 27? Dos 27 anos. É uma renca de artistas e famosos, pessoas de banda e tudo mais, que morreram com 27 anos. Dentre eles, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jim Morrison, que era do The Doors, Kurt Cobain. O Robin Williams não estava na lista dos 27, ele tinha muito mais que isso. Robin Williams, Cazuza, Tim Maia, Renato Russo. Há pouco tempo morreu o Chorão, do Charlie Brown, com o baixista do Chorão também, como é que é, o Champignon. E a gente vai entender por que eles morreram. Eles se mataram por depressão. E eram pessoas que tinham dinheiro, tinham muitos amigos, muitas pessoas ao seu redor, tinha fama, essas pessoas tinham fama, tinham
tudo que o mundo pode oferecer. Mas eles viram lá dentro deles que tudo isso era em vão. Era como correr atrás do vento, porque eles alcançaram aquilo que eles queriam e a vida já não teve mais sentido para eles. O que restou? Fugir da realidade do mundo através das drogas, até alcançar a morte, né? Tem milhões de pessoas lá fora morrendo sem saber o que realmente elas precisam buscar. Dou uma chance para vocês adivinhar o que elas precisam, o que as pessoas precisam. Jesus. Nós temos a obrigação de falar de Jesus para as pessoas, mas como se às vezes nem mesmo nós o buscamos? Tá aí uma frase até para anotar. Não podemos indicar um caminho para alguém que está perdido sem antes o conhecer. Da mesma forma, não podemos falar de Jesus sem antes o buscar. Tá certo que às vezes a gente fala, a gente busca e a gente quer que as pessoas sejam salvas, a gente fala, muitas vezes a gente até força a barra assim, né? A gente sente que a pessoa não quer escutar de Jesus e a gente fala mesmo assim, aqueles crente meio chato, né? Isso acontece e para o mundo às vezes é muito mais fácil acabar com sua própria vida que assumir uma dependência em Jesus. Jesus é cafona, Jesus é brega. Os brega aqui estão conseguindo vivendo pouco, né? E os descolados estão se matando no mundo. O mundo clama por Jesus, eles nem sabem. Nós às vezes clamamos por Jesus, às vezes não, a gente deve de clamar por Jesus, mas a gente busca outras coisas, sendo que só o que a gente precisa é de Jesus, do próprio Jesus. Em Isaías 55, 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se Isaías escreveu que a gente deve de buscar enquanto se pode achar, então é porque vai chegar o tempo que a gente não vai mais poder achar. A gente não vai mais encontrar. E aí sim o caldo vai ferver. Às vezes se está difícil assim, imagina sem Jesus, né? O que eu quero trazer com essa mensagem é que a gente aprenda. Eu digo a gente porque eu também preciso aprender isso. Não é porque eu estou trazendo a mensagem que, pronto, o Felipe é, né, o cara não tem sonhos de conquistar mais nada, porque só o que ele quer é conhecer cada vez mais Jesus. Eu quero cada vez mais conhecer Jesus, mas é preciso de um equilíbrio, sabe? Não é errado buscar algumas coisas. O errado é pensar que a nossa felicidade está nessas coisas que a gente está buscando. Agora eu vou falar uma coisa que pega muito para mim. Não vou falar. Deixa quieto, está sendo gravado, eu não vou falar. O errado é a gente pensar que a nossa felicidade está nas coisas que a gente busca longe do Senhor. E caso essas coisas não venham, se a gente busca, por exemplo, o Senhor para conseguir essas coisas, caso essas coisas não venham, como é que fica o nosso coração? A gente dá graças em tudo, como o Senhor fala para a gente fazer lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Em tudo dai graças.
Dê graças se você não conseguiu aquilo que você queria. Talvez não era para você conseguir. A gente precisa saber encontrar a nossa verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. Amém? Jesus se fez carne para que nos relacionássemos com Ele, a fim de não correr mais atrás das coisas vãs. Mais uma vez eu vou ler aquele outro texto. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Temos o anseio pela eternidade, nós temos anseio pelas coisas do Senhor, a gente anseia por Jesus. É por Jesus que a gente anseia, e a gente nem sabe disso. Mas quanto mais a gente se relacionar com Ele, quanto mais a gente viver na palavra com Ele, mais a gente vai ver que a gente não precisa de outra coisa senão do próprio Senhor. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. É fácil citar esse versículo, né? É só buscar só buscar primeiramente ao reino de Deus, e depois o que você quer vem. O que você quer vem. A palavra de Deus diz que é assim, mas não é tão fácil a gente seguir isso. Mais uma vez, Jesus é só o que a gente precisa. Amém, vertical? Olha só o que Jesus é. Jesus é o pão para o faminto, é a visão para o cego, é a fala para o mudo, a cura para o doente, descanso ao cansado, refúgio aos oprimidos, a calmaria da tempestade, o caminho ao perdido, luz para as trevas, vida para quem anda morto, água para quem tem sede, e aí vai. Isso é tudo, tem muito mais ainda na palavra do Senhor. Não é o que Jesus pode nos dar, mas o que Ele nos oferece com o próprio Jesus. Que Jesus nos oferece sendo Jesus, o próprio Jesus. Jesus não pode ser o meio pelo qual em que a gente busca a nossa felicidade, através das coisas materiais, através das nossas realizações, mas Jesus é o fim. É só lá que a gente encontra a verdadeira alegria, a plenitude da alegria. Jesus é o fim das coisas, é o fim da nossa busca pela felicidade, e não o meio, né? Estou aqui, Felipe, e a minha alegria está aqui, no emprego de 15 mil reais. Busco Jesus para Ele me dar um emprego de 15 mil reais. Não, para ser feliz, não. Eu busco só Jesus, que só Ele me faz feliz. Água para quem tem sede. Lá em João 4, vamos abrir. (13 e 14). Jesus ele estava viajando e tinha, naquele dia, era um dia de muito sol, um sol escaldante. E quando o sol estava no ponto mais alto, era meio-dia, Jesus viu um poço e lá ele sentou. Aí, chegou uma mulher lá. Senhor, me dê água que eu estou com sede. Olha a resposta que Jesus dá. Quem beber desta água terá sede outra vez.
Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que vai jorrar a vida eterna, para a vida eterna. Era uma mulher samaritana, ela estava buscando água e ela encontrou muito mais do que água. A gente pode ser que está aqui buscando consolo, paz, própria felicidade, através do nosso tempo de comunhão com os irmãos. E eu posso dizer que vocês vão se alegrar uns com os outros, mas a verdadeira alegria vocês vão encontrar no tempo de adoração, quando vocês estiverem adorando o Senhor. No tempo da palavra, quando a gente recebe da palavra. Vocês vão se alegrar e vão curar mesmo quando a gente pegar. Nós vamos curar mesmo. Quando a gente pegar a Bíblia, nos trancar no nosso quarto e parar para ler a Bíblia. Devorar a Bíblia. Um pouquinho mais para frente, em João 7, 37 e 38, diz assim: no último e mais importante dia da festa, isso nos faz entender que era o dia que tinha mais gente naquela festa, né? Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Essa pessoa não só vai ter a sua sede saciada, mas através dela rios vão fluir, e outras pessoas que estão ao redor dessa vão ter a sua sede saciada também. Só o que nós precisamos é de Jesus. Só isso. Parece bem simples, né? Falar. Mas no dia a dia a gente vê que não é tão simples. A nossa carne, a nossa vontade, elas buscam outra coisa. Sabe, nós sabendo de todas essas coisas, às vezes a gente chega aos pés de Jesus, pedindo só o que nós pensamos ser a nossa felicidade. Lá em Mateus 18, não precisam abrir. Mateus 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino de Deus? Jesus olhou assim para eles: vocês não estão entendendo ainda. Sabe, o texto diz: os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram. Não foi a pergunta a curiosidade de um dos discípulos. Os discípulos chegaram perto de Jesus. Eu fico imaginando eles numa rodinha assim, Jesus orando num canto, e eles: tá, mas ó, eu curei uns 15 doentes hoje, falei e muitos conseguiram a salvação, uns 14 conseguiram a salvação, e o outro: não, mas eu ajudei 4 pobres hoje, fiz mais isso, fiz mais aquilo, então acho que eu vou ser o maior no reino dos céus. Os discípulos estavam discutindo entre si quem era o mais importante. Havia uma disputa entre eles para saber quem era o mais importante. Existia uma necessidade dentro de cada um em vencer. E quem vencesse conseguiria alcançar a sua alegria plena, porque ele seria, segundo Jesus, o maior no reino dos céus. Eles podiam buscar e conhecer Jesus, e ao invés disso, queriam saber quem era o maior. A gente tem que parar de entrar na presença de Deus e falar umas coisas que não tem nada a ver, sabe?
comecei a ler um livro do John Piper. O título do livro é assim, ó, Em Busca de Deus, a plenitude da alegria cristã. Eu vou ler um trecho de um capítulo de uma parte do livro que a gente estava lendo. Prestem atenção. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que o nosso Senhor considera os nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Olha que pesada essa parte. Desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. A gente busca coisas tão pequenas e Jesus é tão maior, Ele tem tanto mais a oferecer para a gente. Romanos 8,18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está querendo dizer com isso? Os sofrimentos do tempo presente, esse sofrimento, essa agonia de você não conseguir as coisas que você quer, não podem ser comparadas com o encontro face a face com Jesus. Recapitulando um pouco o texto de Eclesiastes que a gente leu, o autor se entrega a todo tipo de desejos. No versículo 1 e 2 diz isso. O versículo 3 diz que se entregou às festas. Pensa num cara que foi para o Oktoberfest, foi para... Eu nem sei mais o que tem de festa por aí. Fiquei de ver exemplos e agora não sei. Foi para tudo que é tipo de festa. Para o chakra, né? Tem esse chakra, não sei onde que é isso. Investiu todo o dinheiro dele para capitalizar. Teve muitos servos, todos os tipos de carros, juntou mais dinheiro, juntou muito dinheiro. Pensa, o cara ele contratava até o YouTube para fazer shows particular para ele, na própria casa dele. Ele tinha uma casa cheia de mulheres só para ele, como diz no versículo 8. Ele foi mais famoso que a Lady Gaga naquela época. Gente, o cara pensa num cara pop. Tudo que ele podia fazer para alcançar a felicidade dele, ele fez. A única coisa que ele se alegrou foi no trabalho que deu fazer tudo isso. Sabe por quê? Não porque ele alcançou a felicidade naquilo, porque ele entendeu através de todo esse trabalho que nada disso traz uma alegria de verdade. Versículo 11, ele fala: nenhuma dessas coisas produz plena felicidade. E olha que o cara conseguiu muita coisa massa, se for ver, né? O cara conseguiu umas paradas loucas lá. O que a gente vem buscando? O Henry abriu o culto falando sobre o acidente da Chape, né, o time da Chapecoense. E meu Deus, eu fiquei pensando, Senhor, nós não somos nada mesmo. Os caras estavam no auge, conhecidos em toda a América Latina. Eles eram ídolos do Brasil inteiro. O Brasil inteiro gostava dos caras. Porque
a história do time da Chapecoense foi muito legal mesmo. Os caras subiram da Série D para a Série A em questão de 4 anos. Cada ano eles foram subindo de categoria. Com um timezinho lá do interior de Chapecó, de Santa Catarina. E essa simplicidade deles fez conquistar o Brasil inteiro. E aconteceu essa fatalidade do avião cair. A minha reação foi de querer chorar. Para quem a Anne que me conhece sabe quanto eu sou chorão. Quanto eu sou durão para chorar. Chorão eu não sou, eu sou o contrário, eu sou meio durão para chorar. E essa história dos caras, o gogozinho ficou tremendo aqui em cima. Para muitos lá dentro daquele avião foi o game over. Talvez muitos lá dentro daquele avião se foram sem saber o que realmente eles precisavam. Sabe, a gente não pode partir dessa para uma pior. A gente tem que partir dessa para uma melhor. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair aqui do vertical. E a gente precisa buscar somente a Jesus. É só Ele que vai trazer a verdadeira felicidade para as nossas vidas. Antes de eu me converter, pensa num rapaz carente. Eu era muito carente. E eu não conseguia ficar sozinho. Eu não podia ficar em casa. Eu tinha que estar sempre rodeado dos meus amigos. Era só lá que eu era feliz. Só na rodinha de cerveja. Era só lá. E isso é tão vazio, né, gente? Aí veio Jesus e me ofereceu uma água da vida eterna. E desde então eu não tenho mais esse tipo de carência. Isso foi curado em mim. Isso foi curado em mim. Posso ficar sozinho. Eu estou com Deus. A presença de Jesus é o que basta. Essa mensagem eu resolvi fazer a fim da gente gerar uma consciência no final do ano. Porque o final do ano está aí, a gente está em dezembro, hoje é dia 3. E a tendência é de que a gente se afaste de Deus no final do ano, porque a gente tem um monte de compromisso, a gente vai viajar, a gente está rodeado de familiares. Formaturas, cada um com seus compromissos. E a tendência é que a gente se esfrie e pare de buscar o Senhor. Que a gente possa buscar o Senhor todos os dias no final desse ano. E que a gente possa, sabe o quê? Para o ano que vem, ano de 2017, a gente estabelecer metas e realmente querer conhecer o Senhor. Parar de pensar que o que a gente precisa é de coisas que não são o próprio Deus. Como é que foi o nosso ano de 2016 na busca com o Senhor? A gente cresceu? A gente cresceu? A gente precisa traçar algumas metas para o próximo ano, de realmente querer crescer no Senhor, querer buscar mais o Senhor, porque tudo que foge disso, como o livro de Eclesiastes diz, é correr contra o vento.
Aliás, correr atrás do vento, né? A gente não vai alcançar em lugar nenhum. O que é correr contra o vento? Já tentou fazer isso? Ver se alcança o vento? É isso. Mas antes de mais nada, nós precisamos buscar a Jesus, né? Podem ficar de pé.